concurso em relação a, né, de adjetivos, comparativos, superlativos e também envolvendo os advérbios. Então é isso que a gente vai falar hoje. Beleza, então vamos lá. A gente vai tratar um pouquinho do assunto que vimos na aula passada, comparativos e superlativos nós vimos no final, e hoje a gente vai tratar de uma forma mais específica, certo? Em inglês, os adjetivos podem variar em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, normal, comparativo e superlativo. O superlativo é usado para expressar o grau mais alto e intenso de uma característica ou qualidade. Ele costuma estabelecer uma relação entre um substantivo e um grupo de substantivos. Então, peraí que eu vou corrigir algo aqui, viu? Que foi essa sentença aqui que ele falou inicialmente. Na verdade, os adjetivos eles não variam, né? Segundo o que nós vimos aqui, só para corrigir aí, porque eu acho que eles erraram aqui no próprio assunto. Inclusive foi falado aqui. Então, eles não variam, na verdade, em relação ao gênero masculino e feminino e número, singular e plural. Mas eles variam em grau, que é esse sentido de comparativo e superlativo, e também o grau normal, certo? Então, só corrigindo aí o que ele acabou de dizer aqui, certo? Então, essa sentença aqui, ela está em parte correta. É bom, tá vendo como é bom você ter um professor, porque quando a gente reconhece que algo está estranho, está errado, a gente já corrige. Então, vamos lá. O superlativo, como foi falado aqui, né, ele é usado para expressar o grau mais alto. Então ele vai sempre trazer a característica daquele ser que ele está falando, daquele grupo de seres, enfim, em relação ao todo. Então John é o mais velho na turma dele, certo? Então oldest. Isso aqui está no superlativo. O velho aí seria o old. E aí quando você bota esse EST, dá-se a ideia de superlativo. Agora o comparativo, ele vai comparar um elemento com outro. Esse elemento pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa também, certo? Então, enquanto que o superlativo compara o elemento com o todo, o comparativo vai comparar elemento com elemento. Então, Sally is stronger than Bob. Então, Sally é mais forte do que o Bob. E aí a gente tem aqui uma tabela de grau dos adjetivos em inglês, superlativos e comparativos, certo? Então você vai ver aqui, ó, as formas comparativas e você vai ter nessa coluna aqui as formas superlativas, certo? De cada um desses adjetivos. Então você vai perceber que existem adjetivos que são chamados adjetivos curtos e eles vão entrar na regrinha se for comparativo. Na regra geral, né, vai se acrescentar essa terminação aqui, ó, ER. Esse then aqui vai aparecer como um acessório para essa estrutura, certo? Ele vai meio que vir com essa tradução aqui, do que, certo? Então a ideia é essa nesse assunto, certo? Em relação a comparativos. Mas você pode ver também que tem uns que não seguem a regra geral, que são curtos, que é colocar esse R no final. Ele, por exemplo, esse busy aqui, ele tem esse Y, mas ele precisa de consoante, aí qual é a regrinha que eu sigo? É uma regra muito semelhante aos assuntos de verbos, a assuntos também ligados a plural, né, que tem essa mesma terminação aqui, precedido de consoante. É só tirar o Y e acrescentar I, só que aí você bota o ER, porque vai caracterizar o quê? O comparativo. IR. Aí você vê aqui, ó, que tipo também é curto, então ele entra nessa regra geral. Aí, no caso do superlativo, a regra geral é acrescentar esse EST. Só que aí você vai indo aí de acordo com cada tipo, né, se for um adjetivo curto, né? Então, eu só estou verbalizando aqui, mas a gente vai pontuar essas regrinhas, tá? Então não se preocupe não, aqui são apenas as listas. E no caso de adjetivos longos, aí você usa para comparativo esse more, than, e para superlativo esse the most, ok? Beleza, a gente vai entender essas regras mais para frente, então se você quiser aí pausar o vídeo para poder anotar,
Então esses são alguns dos principais, certo? Então aqui é o final da tabela, aqui seria o meio, e aqui ainda tem uma parte, e o início, né? Que você já viu, ok? Beleza, então você pode pausar aí para anotar. Então aqui os principais. Beleza, então vamos avançar aqui. Adjetivos cujas formas do comparativo e superlativo em inglês são irregulares, eles não seguem uma regra de formação. E quais são esses adjetivos? Esse aqui, ó, que estão em asterisco. Bad, que quer dizer mal. Aí o comparativo dele seria pior que, pior do que, né? E aqui o pior. Aqui clever, que quer dizer esperto, né? Então mais esperto, ou o mais esperto do que, ou o mais esperto. Tem outro também, tem esse aqui, que é o far. Ele também é irregular, gentle também e good. Quais são os principais, Michael? Para mim, os que você precisa realmente focar é esse bad aqui, ele aparece bastante. O far também. O good aparece bastante e esse little aqui, certo? O little aparece bastante também. Much também, como você já viu, também aparece bastante, então pode anotar esse irregular aqui e esse também. Muitas recorrências desse well, que quer dizer bem, ok? Qualquer coisa você pode usar um dicionário para ver os significados de cada um desses adjetivos também, certo? Vamos dar a ideia de que esse comparativo vai ver sempre, né, o mais do que e o superlativo o mais. Por exemplo aqui, né? Barato, o mais barato do que, e esse daqui o mais barato. Então é esse o sentido aqui. Beleza? Vamos lá. Superlativos adjetivos. Então, a gente vai ver aqui as regrinhas agora para os superlativos, que entra nessa ideia do EST, que é uma terminação geral, e o comparativo vai ser praticamente a mesma coisa, só que o que vai mudar é o ER, né? Como eu já falei. Então vamos lá. O grau superlativo em inglês segue duas estruturas diferentes dependendo do número de sílabas do adjetivo. Então, adjetivos de uma ou duas sílabas são os que possuem poucos caracteres, constituem palavras mais curtas. Então é o caso dessas aqui, ok? E aí como é que é a formação desse superlativo? Você vai botar o D e colocar o próprio adjetivo com essa terminação EST. Essa é a regra geral. Então aqui estão os exemplos. Você vê que aqui, por exemplo, new, que quer dizer novo, ele recebeu esse EST, e aí vem, né? Existem tendências, as mais novas tendências do mercado, é isso que ele quer dizer aqui, ok? E aí tem os outros exemplos. E aí quando o superlativo de adjetivos de uma ou duas sílabas termina em E, aí você só acrescenta o que? O EST, que são os exemplos desses adjetivos aqui. E aí tem um exemplo aplicado na frase. E aí quando ele termina, né, em consoante, ou ele no caso é formado por consoante, vogal, consoante, ou termina também dessa forma e a sílaba forte é essa, aí você tem que dobrar a última consoante e acrescentar EST. Veja que parece bastante com as regrinhas que nós já vimos em outros estudos, né? Então estão aqui os exemplos. E aqui o exemplo de frase. Aí ele traz aqui, né, que essa regra de repetição de consoante é válida para praticamente todos os casos de adjetivos que terminam em vogal, consoante. Vogal. Aliás, perdão, consoante, vogal, consoante, né? Ele está colocando aqui só vogal mais consoante. Só que ele diz que tem algumas exceções, que é, por exemplo, essas aqui. Então, é importante vocês se ligarem nessas exceções. Que termina em Y, como eu já falei, tira o Y, se é precedido de consoante, certo? Tira o Y e acrescenta IES. T, IEST. Então, estão aqui os exemplos e as frases. E aí, quando ele tem 3 ou mais sílabas, que são os adjetivos longos, aí aqui tem alguns exemplos, você usa esse the most, certo? E aí estão aqui os exemplos de adjetivos.
e as frases você pode pausar e anotar. No caso dos comparativos, quando é inferioridade, e aí você vai usar esse less aqui para formação, como ele está colocando aqui. Aí vem o adjetivo e vem o than, ok? Mas isso aqui são para adjetivos longos, certo? É isso que você vai colocar em adjetivos longos, viu? Quando é comparativo de igualdade, aí para qualquer tipo de adjetivo, viu? Aqui já. A gente usa esse SS. Espera aí, que só corrigindo aqui, eu falei só para adjetivos longos aqui, né? Mas adjetivos curtos também, você vai usar esse less, um comparativo de inferioridade. Aí você vê, né, só pontuando aqui, o sentido que de fato transmite a ideia de inferioridade. Você vai comparar um elemento com um elemento. Lembra que o comparativo ele tem isso, né? Então, meus sapatos foram menos caros que os seus. Então, eu estou comparando os meus sapatos com os seus, certo? Não é os sapatos em relação ao todo. Então, você vê que é um comparativo de inferioridade, menos do que. E aqui um exemplo com curto, né? A vizinhança da Ellen é menos quente do que a minha. Então, veja aqui que é um exemplo com um adjetivo curto, certo? Então, veja que comparativo, por enquanto, não está levando em conta o tamanho do adjetivo, não. O de inferioridade, certo? O de é de igualdade também. Não leva em conta tamanho de adjetivo, tanto para longo quanto para curto. A gente usa essa mesma formação aqui, do jeito que está aqui, tá ok? E aqui estão os exemplos nas frases. E você vê que de fato é de igualdade o sentido, né? Os meus sapatos foram tão caros quanto os seus. Então, quais são os elementos aí? Os meus sapatos e os seus. E o que eu estou comparando eles? Qual é a qualidade que eu estou comparando eles? Em relação ao preço, eles foram caros. Então essa é a qualidade deles, né? Para não dizer um defeito. Mas, de qualquer forma, eu estou trazendo isso como uma igualdade. Foi tão caro quanto. Entende? Então isso é comparativo de igualdade. O de superioridade, aí é que vai entrar as regrinhas que são bem semelhantes aos dos superlativos, só que a terminação é que vai mudar. Então, é a mesma coisa, gente. Você vai pegar Ctrl C, Ctrl V, mesma coisa. Só que aqui, né? Adjetivos de uma ou duas sílabas. Aí tem esses exemplos aqui, né? Como é que você vai construir? Acrescentando, como regra geral, o final é R. Então, está aqui, né? New. Aí você tem aqui o nice, veja que ele termina com R, então você só acrescenta o nice termina com E, e aí você só acrescenta o R mesmo. Né? O bigger aqui, consoante, vogal, consoante, aí você dobra a última consoante e acrescenta R. E o happier termina em Y, precedido de consoante, tira o Y e acrescenta aí R. Ok? Aí ele traz aqui, né, que é a mesma regra. Terminou em E, só acrescenta o R. Então tá aqui os exemplos. Frases, pode pausar para poder anotar, ok? Comparativo de superioridade, de adjetivos de uma ou duas sílabas terminado em vogal mais consoante. Dobra a última vogal e acrescenta R, tá aqui. Então os exemplos de frase, aí você vê, né, que o comparativo ele traz esse than aqui como um acessório. Então ele é um indicativo mesmo de que a frase está levando uma comparação, ao invés de uma ideia de superlativo, ok? Aí tem aqui as exceções, como nós já vimos lá nos superlativos, então fique atento a elas, é as mesmas, vejo que há até uma facilidade para você assimilar esse conhecimento. Aqui são adjetivos terminados em Y, tira o Y e acrescenta IR. Lembre-se, né, que terminou em Y, só que é precedido de consoante, certo? Fique atento a isso. E aqui estão as frases. E temos os comparativos de superioridade que possuem 3 ou mais sílabas, que são os adjetivos longos. Aí você vai colocar essa estrutura aqui, ó, esse more e esse than e o adjetivo no meio. Então tá aqui. Então, os exemplos de adjetivos, como é que eles se constroem e a aplicação na frase. Ok? Beleza. Então vamos agora
ver alguns exercícios, né? E eu vou colocar aqui os exercícios em relação à aula passada. Deixa eu só abrir aqui porque eu acabei fechando o assunto. E possa ser que a gente precise olhar lá para poder revisar, né? Alguma coisa. Beleza, então os exercícios da aula passada, né, que ficou da gente fazer, aqui, né? Ele quer que a gente complete a frase aqui abaixo, escolhendo a coluna correta para posicionar os adjetivos entre parênteses. Opa, vamos para 1. Acabei pulando aqui. Veja, na 1 é aquela questão, né? Grande, cheia de texto. Qual é a dica para você economizar tempo? Vá direto para a alternativa. E aí, ó, ele já diz aqui, tá tudo em inglês, e ele pede para completar. Então veja que ele vai colocar em jogo aí para ver se você sabe como é que constrói, certo? Veja, low, de cara você já vê que é um adjetivo o quê? Curto, certo? É um adjetivo curto. Se é um adjetivo curto, eu não posso colocar nessa forma aqui, usando more. Não tem como, certo? Não tem. Esse more aqui, de acordo com o que nós estudamos em comparativos, ele aparece aonde? Nos comparativos de superioridade. Veja que não é nem no de igualdade, porque o de igualdade eu uso aquele AS, que não é o remédio. Aqui, ó, eu uso esse AS, comparativo de igualdade. Comparativo de inferioridade, eu uso less e uso than. Então, o more ele vai entrar no comparativo de superioridade, mas para adjetivos longos. Olha ele aqui, tá vendo? Então, é aqui que ele entra. E o low é um adjetivo longo? Não, se ele não é um adjetivo longo, então ele não pode vir com essa construção. Letra A já está eliminada e eu também já elimino a letra D de dado. Por quê? Porque the most é usado no superlativo. Aí eu vou agora lá para superlativos para puxar as regras. O the most é usado aqui no superlativo para adjetivos longos, tá ok? O que eu penso agora, antes da gente continuar as nossas atividades, o que eu vejo que é importante a gente fazer para poder facilitar o entendimento desse assunto? É interessante a gente fazer uma tabela resumindo cada um desses assuntos, né? Uma tabela para poder assimilar melhor esse conhecimento. E aí a gente pode consultar essa tabela toda vez que a gente precisar fazer o exercício para poder ir assimilando melhor, certo? Aí de um lado da tabela eu vou colocar os comparativos e do outro eu vou colocar os superlativos, certo? E aí você vai precisar de bastante colunas dentro de cada um deles, certo? Porque, enfim, são muitos. Então vamos lá. Eu vou inserir aqui uma tabela. E aí essa tabela vai ter esse comportamento, né? Vou colocar com bastante linhas e colunas para, se for o caso depois, eu excluir. Certo, então aqui tem o comparativo. Aí eu vou botar 5 para cada um, para não dar briga, né? E aqui superlativo. Ok. Aí dentro do comparativo, eu vou ter 3 tipos. Inferioridade, comparativo de inferioridade, comparativo de igualdade e o comparativo de superioridade. Certo? Então são esses 3 tipos que eu vou ter. Então eu vou excluir essas duas outras colunas aqui, que aí sobra até mais espaço para poder fazer o restante. Então, você pode, se for o caso, né, dar aquela editada, puxada, né, para poder conseguir fazer. Pronto, aí são esses 3 aqui. Superlativo.
Pelo que a gente viu aqui, os superlativos, eles vão entrar nas regrinhas de adjetivo longo ou curto, né? Então você tem curto e você tem o longo. Dentro do longo vai entrar uma regra só, mas no curto a gente vai ter 3 regras, né? Então acho que eu vou ter que inserir uma coluna aqui. Então deixa eu desfazer aqui, porque vai precisar. Aqui, vai precisar. Então curto e aqui no último longo. E aí dentro do curto eu tenho duas, no caso, vou colocar aqui, né? Uma ou duas sílabas, uma ou duas, botar em numeral, uma ou duas sílabas. E aqui, e aí dentro desse uma ou duas sílabas, eu tenho aqueles que entram na regra geral, terminado em E, então vou colocar aqui tracinho E, e o terminado em Y, e aqueles que são terminados em consoante, vogal, consoante, que é o CVC, certo? Então veja que entrou isso aqui, né, dentro do uma ou duas sílabas, ok? Beleza. E aí a mesma coisa acontece aqui para os de superioridade. Espera aí que deu um zigue aqui. Vai ser curto. E aí eu vou precisar inserir uma coluna, uma ou duas sílabas. Vou precisar inserir mais uma coluna aqui. Pronto, geral, terminado em Y, em CVC, certo? Eu estou montando aqui, mas não se preocupe não que vai ficar mais bonitinho, viu? Tá bem, bem bruto aqui o trabalho ainda. Beleza. Então é isso, basicamente aqui. Se precisar acrescentar mais alguma coisa, aí agora eu vou misturar aqui essas tabelas, mesclar aqui essas células para poder ele ficar bem centralizadinho mesmo. E aí vai ficar mais bonitinho agora, certo? Você está aprendendo um pouquinho de informática aqui no Word, que eu acredito que deve ajudar bastante, assim, saber desses conhecimentos também. Então eu mesclo essas células aqui, ó, para poder ficar tudo certinho. Eu esqueci ainda de colocar que existem longos, né, aqui nos comparativos de superioridade. Então deixa eu ver se eu consigo. Eu acho melhor desmesclar aqui essa célula aqui e aí insiro uma coluna direita. Eu vou misturar aqui com essa daqui. Pronto, consegui comparativo. Aí vamos essa aqui a mesclar e essa daqui a mesclar. Você vai ver que esse esquema vai facilitar bastante sua vida, viu? Aqui, longo. E aí eu mesclo essas células. Ok. Beleza. Ok, então. E aqui eu mesclo essas células daqui. Eu acredito que aqui ficou de fazer assim, na verdade, né? Então aqui fica melhor assim. Mesclo a célula, centralizo, pronto.
E essa coluna aqui sai porque ficou uma bagunça. Pronto. Isso daqui fica sem nada, certo? Não vai interferir em nada não, né? Ela permanece dessa forma. Eu acredito que eu não consigo deslocar não. Não ficou legal não. Pronto. Ok, então no caso de adjetivos longos, né? Eles uma ou duas sílabas, três ou mais sílabas. Então, três ou mais sílabas, isso é o que define um adjetivo longo. Certo? Caso você queira anotar aí. Três ou mais sílabas. Tranquilo. Beleza, então. Ok, então a gente agora vai dar prosseguimento. Eu vou colocar aqui só para ficar tudo na mesma linha, certo? Mas para você poder assimilar melhor. Pronto. Ok, aí isso aqui some. Beleza. Então qual é... Deixa eu só adicionar mais uma linha aqui. Eu acredito que eu vou ter que ser em uma linha. Beleza. Qual é a regra geral? Primeiro, né? Comparativo. Esse aqui é o comparativo e esse aqui é o superlativo. Vou dar uma aumentada aqui na letra, para você poder ver. Deixa eu ver se eu consigo também aumentar esse daqui, para ficar melhor de ver. Aqui vai ficar... Pronto. E aqui, acho que dá para alongar mais um pouquinho aqui a célula para poder... Aqui eu não consigo mover mais. Pronto, beleza então. Então aí é só agora a questão de formatação mesmo, para ver o que fica com tamanho melhor, certo? Mas vamos lá, vamos adicionar aqui. Lembrando que essa coluna aqui ela não tem significado nenhum, certo? Só estou aumentando mais aqui a letra para você poder enxergar melhor. Beleza. Então, qual é a regra geral? Acrescentar o ER do lado. Essa é a nossa regra geral, certo? Dá uma diminuída aqui na letra para poder caber. Essa é a regra geral. E qual é a regra geral aqui do superlativo? Acrescentar o EST. Beleza? Diminuir. Acrescentar esse EST. Pronto. Então vamos começar aqui com o comparativo. Temos o comparativo de inferioridade. Eu uso less mais o adjetivo mais o than. Certo? É assim que eu construo. Aí aqui na última eu coloco um exemplo. I am less than Rebecca.
eu sou menos magro do que Rebeca. Eu coloquei aqui com um adjetivo curto de propósito, para você saber que tanto faz ser curto ou longo, a estrutura aqui é a mesma, certo? Vamos ver se dá para misturar essas células. Dá sim. Ok? Beleza. O de igualdade, como é que eu monto? S mais o adjetivo, independente de qual seja, mas esse S. O AS, AS, é que a gente chama. AS, AS. E aí, qual é o meu exemplo? Vou colocar aqui o mesmo. I am as thin as Rebecca. Eu sou tão magro quanto Rebecca. Thin, esse thin aqui quer dizer magro, certo? Beleza. O adjetivo é magro, né? Então eu sou tão magro quanto Rebecca. Eu sou menos magro que Rebecca. Ok. E agora a gente vai entrar no de superioridade. E esse thin aqui, eu vou abrir mão um pouco dele e vou pegar outro, certo? Vamos pegar um que entra na regra geral, que thin não entra na regra geral. Vamos ver aqui a listinha. A gente está montando a nossa tabela, certo? Então é natural que fique dessa forma mesmo. A gente leva um tempinho mesmo. Você vai ver como isso vai facilitar a nossa formação mesmo, respostas, enfim, tudo mais. Pronto, esse nowhere aqui é uma exceção. Só preciso de um. Aqui na listinha eu acredito que vai ser mais fácil de achar. Aqui, tall. Tall é alto. Então ele entra nessa regra geral. Cadê a regra geral? Aqui. Vou usar esse aqui. Tall. Ele vira taller. Então, é o adjetivo mais o ER. Então, I am taller than Rebecca. Eu sou mais alto do que Rebecca. Ok? Aí, quando ele termina em E, eu só acrescento o quê? O R. Então, exemplo, I am nicer than Rebecca. Eu sou mais legal que a Rebecca. É isso que está dizendo aqui. Termina em Y, tira o Y e acrescenta aí R. Né? Então, vou botar menos Y aqui e mais R, certo? Para você saber como é a construção. Então, she is crazier than her mother. Ela é mais louca do que a mãe dela. Então, é isso aqui que está falando aqui. Gente, são só exemplos, eu não estou falando mal de ninguém não aqui. Brincando. Ok, então, ela é mais louca do que a mãe dela. Ok, então isso aqui é o exemplo da nossa frase. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá para poder gerar um pouco mais de espaço. Ok. Diminui um pouquinho a letra. Mas eu espero que você esteja conseguindo acompanhar. Eita. Esse mouse aqui ajuda a gente de vez em quando, né? Pronto, então tá aí. Certo? Então, dá uma diminuída aqui na letra também dos exemplos, para poder anotar. E aqui a construção. Ficou pequena, vou diminuir um pouquinho mais. Pronto. Ok, aqui CVC, como é que é? Dobra a última consoante e acrescenta R. Então, I am bigger than my brother. Eu sou mais alto do que o meu irmão. Maior, no caso, né?
Não, eu acredito que bigger aqui tem que significar o tamanho. Então eu vou botar It is bigger than my house. Então, posso me referir aqui, por exemplo, a um edifício. Ele é maior do que a minha casa, certo? Então, esse é o sentido aqui da nossa frase, ok? Então, é isso. A construção aqui dos curtos com uma ou duas sílabas. Se eles forem longos, como é que eu construo? The more, aliás, more, perdão, more, adjetivo, mais o than. Então, exemplo, she is beautiful, she is more beautiful than her sister. Ela é mais bonita do que a irmã dela. Então aqui seria o nosso exemplo. Ok? Você pode anotar aí. Então esse aqui é para adjetivos longos. Ok, então os adjetivos estão aí, os exemplos também. Eu vou colocar aqui o adjetivo do lado, entre parênteses, só para você saber qual adjetivo que foi, certo? Aqui, nice. Esse daqui, crazy. Esse daqui, big. E esse daqui, beautiful. Beautiful. Beleza. Vamos diminuir mais a letra aqui. Ok, então essa é a nossa tabela envolvendo aí os comparativos, certo? Então eu espero que essa tabela ajude você no entendimento do assunto, certo? Então você pode pausar o vídeo aí e anotar esse pequeno resumo. Aí você anota e faz sem essa coluna aqui, porque ficou a mais aqui, certo? Beleza, deixa eu centralizar aqui. Ok, então vamos agora para os superlativos. Superlativos, na regra geral, eu vou inclusive usar os mesmos que estão aqui, certo? Vou pegar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V, ó. A única coisa que vai mudar é esse T, certo? Então, e você vai ver que o exemplo vai comparar com o todo. In my class. Então, I am, e vai botar esse D na frente também, que é outra coisa que está na estrutura que precisa aparecer. Então, I am the tallest. Eu sou o mais alto da minha turma. É isso que está dizendo aí no exemplo. Pronto, se termina em E, aí você vai acrescentar só o que? O ST. Ok? Então, vou pegar a mesma coisa aqui, ó. I am. E aí vem esse D também, que esse D aparece. I am the nicest. E aí, in my class. Na minha turma. Ok? Beleza. Aqui, ó, mesmo exemplo. Você vai tirar o Y e acrescentar IST. Yes. Então, she is the craziest. Esse D também aparece. She is the craziest girl, vou botar aqui, in her class. Ela é a garota mais louca na turma dela. E aqui, big. Então aí, biggest entra nesse entendimento, né? Isso que eu só esqueci de colocar aqui. Mais é e aqui mais é ST. Então, it is biggest. It is the biggest building in town. Esse é o edifício mais alto da cidade. Ele é o edifício mais alto da cidade. Quando tem três ou mais sílabas, aí a gente usa esse tal de the most.
Então vou colocar aí também o mesmo adjetivo, beautiful. Então, e o exemplo, aquela declaração do cara apaixonado. She is the most beautiful girl in the world. Então ela é a garota mais bonita do mundo. Pronto, então é isso aqui. Um resumo também aí dos superlativos. Pronto, aí agora a gente vai se basear nisso para poder fazer as questões e eu acredito que vai facilitar muito. Super. Vou salvar aqui o documento. Ok, então vamos lá. Agora a gente vai aqui para as questões que estão aqui. Certo, então low a gente já viu que no sentido de comparativo ele é considerado um adjetivo curto, né? Ele vai ter uma ou mais sílabas, uma ou duas sílabas, perdão. Então ele entraria em alguma dessas regras aqui, ele não pode vir com more, porque o more é para 3 ou mais sílabas. Tá vendo como a visão geral aqui com essa tabela facilita mais? Então a letra A está fora. A letra D também está fora porque the most é uma estrutura usada para adjetivos longos com 3 ou mais sílabas. E ele é um adjetivo curto, então está fora também. Então ele só pode entrar aqui, ó, ou nesse lowest, the lowest, ou lower. E aí você vai encaixar lá na frase e ver o sentido, né? Para ver o que vai significar. Então, vai precisar traduzir o máximo possível e de preferência o que vem antes. E não é muita coisa que vem antes, né? É menos da metade do texto. Se possível, até essa pequena frase aqui. Quando um passageiro de jet está voando num cruzeiro de altitude de 36 mil feet, né, que é a medida aí de altura. A pressão fora da cabine é... Pronto, aí... Pananã. Aí veja aqui que tem esse then. Lembra que eu falei para você que o then é um indicativo de comparativo? Então é um sinalizador. Ele está sinalizando para você. Ei, a gente está usando aqui comparativo. Veja que o then ele não aparece aqui no superlativo. Um sinalizador do superlativo é esse D aqui, ó. Então, se ele é do comparativo, então, e ele aparece ó, tanto para curtos quanto para longos, está vendo ele aqui, ó. Então, é inclusive uma parte aqui da estrutura que eu preciso anotar também, se puder completar, porque é fundamental, ele também faz parte da estrutura, certo? Ok, então é assim que a gente constrói, tá ok? Deixa eu só tirar os verbos daqui, de dentro da estrutura, né, para eles ficarem aqui por fora. E aqui é o verbo não, perdão, os adjetivos. A gente passou tanto tempo falando de verbo que pra mim o assunto ainda é verbo. Pronto. Ok? Então, é assim. O único que ficou foi o consoante, vogal, consoante, mas não tem nada não. Espero que você entenda, né? A construção aqui. Beleza, então esse then ele aparece como um fator da estrutura dos comparativos, né? Então, se ele está aparecendo aqui é porque de fato vai ser um comparativo. Então, qual é o comparativo aqui? É lower. Esse much aqui é o intensificador, a gente já estudou sobre ele, né? Um quantificador intensificador. Então, ele quer dizer mais. Mais e aí low é o mais baixo, né? Ainda, o much ainda intensifica ainda mais. Então, mais baixo do que
que está dentro, inside quer dizer dentro. Então veja que eu nem precisei traduzir o texto por inteiro, né? Então se você quiser anotar a tradução do texto, vou colocar aqui no Google Tradutor. Você pode fazer isso também no seu computador, né? Bem fácil. Eu copio e colo o texto e aí vem a tradução. Jeremy Bank, iCommerce, que é como se fosse uma cabine da Jeremy Burke dos aviões comerciais, são geralmente pressurizadas, é um equivalente de 6.000 a 8.000 pés. Esse feet é a medida de pés acima do nível do mar, em um esforço para manter o nível de oxigênio saudável para os passageiros e a tripulação de voo. Quando o jato de passageiros está voando a uma altitude de cruzeiro de mais de 36.000 pés, a pressão fora da cabine é much lower, né? Mais baixa do que dentro da cabine pressurizada. A pressão do ar tende a se igualar passando de áreas de alta pressão para baixa pressão para atingir o equilíbrio. Quando um buraco se abre em um avião, a sucção resultante da diferença de pressão entre a cabine e o céu pode puxar pessoas ou objetos próximos para fora. Dependendo do tamanho do buraco, esses acidentes podem criar força suficiente para embaralhar os papéis ou puxar um ser humano em tamanho real para fora do avião. A sobrevivência é improvável para alguém totalmente sugado para o céu. Embora os incidentes durante o voo sejam extremamente raros, se você quiser sobreviver a um acidente, a pesquisa sugere que o melhor lugar para se sentar é no assento do meio, na parte de trás do avião. Ok? Beleza, então foi até um texto informativo aí. Beleza, então continuando aqui os nossos exercícios. Agora ele quer, né, que completemos a frase aqui abaixo, escolhendo a lacuna correta para posicionar os adjetivos entre parênteses. E aqui tem um modelo, né? I have a new bag. Então, o adjetivo ele vem antes do substantivo. A regra geral, os adjetivos em inglês são posicionados antes dos substantivos. Assim, diferentemente do que temos na língua portuguesa, primeiro o substantivo e depois o adjetivo, bolsa nova. Em inglês, o adjetivo new, novo, deve ser posicionado antes do substantivo bag. Pronto. Então, como é que vai ficar aqui na letra A? Worried vai vir antes ou depois? Vai vir. Então, the students look worried. Isso aqui, look, é o verbo olhar. Então, veja que aqui não é substantivo. Então, aqui é verbo. Inclusive, é um verbo de ligação. Eu acredito que você deve ter anotado isso na nossa primeira aula, né? Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre os verbos de ligação. Deixa eu ver se eles aparecem aqui em alguma lista. Sim. Então, o adjetivo ele vem depois do verbo de ligação, né? Segundo essa regra aqui. Certo? Então, atenção aí. Porque, se possível, você até revisa lá esse conteúdo para poder fazer a questão. Então, worried vem depois. Então, é um verbo de ligação. He is a kid é o quê? Criança, que é um substantivo. Então, smart é o adjetivo. Uma criança esperta. Smart kid. Someone representa um pronome, certo? Então, I think she met someone. E não sei se você lembra da regra que envolve esses pronomes indefinidos. Vem depois, certo? O adjetivo ele vem depois, ok? Que é o que ele traz aqui. Posicionado depois desses pronomes indefinidos. Aqui tem a listinha, nós já estudamos pronomes indefinidos, né? Então, vem depois, ok? She bought an banana awesome banana house. Então veja, aqui envolve um pouquinho da ordem dos adjetivos. E aí a gente precisa lembrar um pouquinho aí daquela frase que a gente criou da aula passada. Veja que aqui expressa opinião. Awesome. E aí, segundo aí a frase da aula passada, que eu acredito que eu anotei aqui, a opinião, onde é que ela aparece? Né? Aqui. A opinião é uma das primeiras coisas, né? Antes do tamanho. Então, a gente até criou a frase aqui. A opinião sobre o tamanho da idade tem formato, cor, origem e religião. Porém, o material do propósito é um nome. Beleza? Então,
o tamanho vem depois, né? Big é tamanho, awesome é opinião. Awesome quer dizer incrível, casa grande, e awesome quer dizer espetacular, então tem esse sentido. E aí tá aqui o resuminho da frase que nós criamos. Certo? Beleza. Aí aqui nessa terceira, ele quer que você posicione, certo? Esses verbos, enfim. Aí veja que a questão também envolve um pouquinho a questão do verbo, né? Veja, né? Verbo, que tipo de verbo é esse? É o verbo to be. Então a gente sabe que quando a gente está trabalhando com verbos, o verbo tem que concordar com o sujeito. Então o sujeito ele vai vir antes desse verbo. Então eu tenho que ler o que está antes aqui. Walking away quer dizer andando, se distanciando, né? Walking away, indo além, de Sexy Detective Diego Sandoval. Então ele coloca aqui, né? Detetive Sexy Diego Sandoval. E aí ele foi, ou nesse caso aqui tem que... não pode ser porque Diego Sandoval é um homem, então é apenas um, está no singular, então tem que ser um verbo no singular. Então só tem duas opções aí, ou a letra A ou a letra D de dado. E aí, veja que não tem nenhum then aqui, tá vendo também? Então se não tem um then, para sinalizar que é um comparativo, eu acredito que seja um superlativo mesmo, mas vamos confirmar, né? One of the toughest, que seria isso daqui, things, security specialist, Becca Honey, e aí você vai para o próximo espaço aqui. An admirer, known only as defend, então conhecido, né? Que não, ele está no particípio, é um passado particípio. Então por isso que faz realmente sentido aqui ser a letra A, certo? Então de fato é a letra A. Veja os comentários que ele traz aqui, se você quiser pausar e ver por detalhes, certo? O que é falado, porque veja, segundo os comentários, ele traz o seguinte, que o adjetivo a ser usado é tough, que quer dizer difícil. A gente sabe disso porque está em todas as alternativas, é a parte invariável. Você vê que até o adjetivo ele tem um radical, a gente trabalhou muito bem isso aí quando a gente trabalhou com verbos, né? E como se trata de uma palavra curta, então a gente tem que usar o EST para superlativo, né? Nesse caso, se for comparativo, esse é aí, comparativo de superioridade. Aí, pronto, ele traz aqui algumas questões em relação a tempos verbais, mas como é uma única coisa, como ele fala, né? Como se referindo a um detetive, então tem que ser o os, certo? Beleza, aí ele traz também um comentário aqui da errada. O were ele está se referindo a plural, como é Diego Sandoval, was. A C também ele explica porque está errada, e a D também. E a E também, você pode pausar e dar uma olhada aí, qualquer dúvida é só me perguntar. Ok? Então você veja que as questões elas estão bem ligadas a textos, né? Tem mais uma aqui, se você quiser fazer depois, é só pausar aqui, certo? Essa é a primeira parte, e essa daqui é a segunda parte, e aqui tem as alternativas, ok? Então, até segundo as alternativas, né? Você já indo direto para as alternativas, né? Nesses textos bem grandes, você já consegue fazer com mais rapidez, porque veja, ele quer o comparativo de superioridade dessas formas adjetivas, né? Então não percam tempo lendo o texto todo, tentando entender tudo, vá direto para a alternativa. Aí depois você recorre ao texto que você ganha mais tempo. Veja, comfortable é um adjetivo que tem 3 ou mais sílabas e a gente quer comparativo de superioridade. Então eu vou aqui nos comparativos de superioridade com 3 ou mais sílabas. Então vai ser essa construção aqui, certo? Então more, e o then eu acredito que ele não considerou, né? Porque não tem nenhuma alternativa. Esse the more aqui não funciona não. Então a letra A
ou a letra C aparentemente são as corretas. Near é um adjetivo curto, né? 2 ou mais sílabas, então ele entra não com esse more aqui, ele entra com esse daqui. Where também, 2 ou mais sílabas, terminando em E, então ele vai entrar aqui na tabela de acordo com essa regrinha aqui. E aqui Y, a gente já viu bastante exemplo com esses, então a letra C é a nossa resposta, ok? E aí ele explica cada um aqui, você pode pausar e ver a explicação. Ok, então a nossa aula de hoje ficou por aqui, eu espero que você tenha absorvido. Na nossa próxima aula a gente vai para questões específicas ligadas ao concurso. E é isso. Grande abraço, teacher, desejo uma ótima semana, tudo de bom. Valeu!